na Universidade FM. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o Alzheimer e os primeiros sinais. Para isso, a gente conversa agora com a médica neurologista, doutora Aline Juliano. Doutora Aline, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Obrigada pelo convite. Satisfação, viu, para falar sobre uma doença, né, o Alzheimer, que apesar de bastante difundidas as informações, a gente ainda tem muito que aprender sobre essa doença, né? Enfim, vamos do básico, doutora. O que é a doença, o Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela é a principal doença neurodegenerativa, né? E ela acomete principalmente idosos, isso a gente considerando pessoas acima de 65 anos. E lógico que com o aumento da expectativa de vida, esse número de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer, ele tende a aumentar. E é um processo que acontece, né, que vai acometer principalmente a cognição. E o que a gente entende por cognição? Cognição é tudo aquilo que nos leva a relacionar com o meio, né, com o mundo e com as outras pessoas. Então, comportamento é cognição, memória é cognição, atenção e linguagem. Então, esses são elementos que costumam ser bastante acometidos pela doença de Alzheimer. A gente pensa inicialmente que esse acometimento acontece principalmente por memória, né? Realmente é o sinal cardinal, é o principal sintoma quando a gente começa a perceber falhas de memória. Mas a gente tem que estar atento que existem outros domínios cognitivos que também podem apresentar alteração, né? Como comportamento, atenção, essa capacidade de relacionamento, linguagem, isso tudo pode estar acometido na doença de Alzheimer. Doutora, você citou itens aí que são muito interessantes no sentido de identificação, né, que vão além da questão da memória. A irritabilidade perdão, ela é muito eloquente, né? Enfim, esses sinais eles já vão ali indicar uma possibilidade, mas a gente sabe que a irritabilidade ela não está somente associada aos primeiros sinais de Alzheimer, mas ela pode ser considerada um sinal de preocupação. O idoso, enfim, começar a aumentar essa irritabilidade já pode ser um sinal de que é preciso procurar um médico já com uma especialidade, enfim. O que a gente pode ter, né, de background para que a gente se proteja no sentido de já identificar alguma coisa, qualquer alteração nesse sentido? É importante a gente, assim, prestar atenção nas alterações comportamentais, né? Porque a gente costuma já estar atento, né? Já foi muito divulgado a questão da memória. E quando a gente pensa em alteração comportamental, a irritabilidade faz parte desse cenário. O idoso, que vai ser a principal faixa etária acometida, ele tende a ter uma relação muito importante com a rotina, né? Ele quer a coisa muito bem determinada. E o que foge à rotina acaba alterando o comportamento. E um primeiro sinal dessa alteração de comportamento pode ser a irritabilidade, né? Então, uma rigidez cognitiva para mudar a rotina, mudar o ambiente, mudar relações pessoais, vai ser traduzido como irritabilidade, né? Ele não quer mudar o dia a dia dele, a forma como ele age. E isso vai ser traduzido por irritabilidade, assim como a alteração de humor também, né?
sintomas depressivos, ansiosos, naquela pessoa que não tinha esses sintomas previamente, eles também devem acender um sinal de alerta. Doutora, essa irritabilidade, isso aí pode ser confundido com o que popularmente as pessoas tratam como teimosia. Assim, o que é tratado como teimosia, né? Você normalmente vai, às vezes, forçar uma mudança, né, de rotina, uma insistência para fazer uma atividade que o paciente, a pessoa não quer, isso vai levar a uma irritabilidade, a uma agitação. E o que a gente, às vezes, percebe como teimosia é a resistência em mudar a rotina, né? Ela quer manter aqueles horários, aqueles comportamentos habituais para não sair, vamos dizer que da zona de conforto, da zona de segurança. Doutora, trazendo aqui Mayra Nogueira, ela tem questionamentos, não é isso, Mayra? É uma informação importante sobre a questão, doutora. Bom dia. Sobre quais os estágios do Alzheimer? Então, a gente tem que entender a doença de Alzheimer como um contínuo, né? Ela começa muito antes dos primeiros sintomas, né? Esse processo neurodegenerativo que vai culminar com essas manifestações neurológicas, esses sintomas, esse processo começou 15, 20 anos antes dessas primeiras manifestações, né? E aí, quando a gente começa a perceber, né, a gente tem uma fase pré-clínica que a gente determina como um comprometimento cognitivo leve. O que é o comprometimento cognitivo leve? É a alteração cognitiva, né, que pode ser, por exemplo, um esquecimento, uma alteração comportamental que não é ainda exuberante, mas que não determina uma perda funcional. A nossa virada de chave acontece quando a gente começa a ter perda funcional. E aí a gente entra num estágio já de uma síndrome demencial. Então, é uma demência instalada porque eu tenho perda funcional. O paciente não consegue executar atividades que ele executava antes. E dentro desse quadro demencial, eu vou ter fases leve, moderada e grave, né? E aí vai depender do que esse paciente está me trazendo, né, como repercussão funcional. Aquele paciente que consegue executar atividades mais complexas, as atividades instrumentais, por exemplo, ele é capaz de dirigir, ele é capaz ainda de usar aplicativos, mas a gente já vê alguma perda, ele tem uma fase leve. Aquele paciente que ele já não consegue executar atividades complexas, ele precisa de supervisão e ajuda, a gente tem uma fase moderada. Aquele paciente que perde completamente a capacidade de executar atividades instrumentais e ele só consegue realizar atividades básicas, né, de autocuidado, ele vai estar numa fase grave da doença. Doutora, com relação à questão genética, o fato de alguém ter um caso de Alzheimer na família, há essa possibilidade, no caso o pai, mãe, os filhos terem, dar continuidade a essa doença? Existe essa possibilidade? O Alzheimer tem alguma relação com a genética? Sim, a gente tem casos que são geneticamente determinados, mas eles correspondem a uma parcela muito pequena, né, dos casos observados. Em geral, a gente fala que o principal acometimento vai ser a forma esporádica. Então, não tem uma determinação genética. Essa determinação genética, ela vai ter menos de 10% dos casos afetados. E, em geral, ela acontece numa forma mais precoce, ali por volta dos 60, um pouco menos de 60, um pouco mais de 60 anos. Como prevenir o Alzheimer? A prevenção do Alzheimer, ela deve ser feita durante toda a vida, né? Então, a proteção neuronal, a proteção cerebral, ela envolve hábitos saudáveis de vida. A gente precisa manter o cérebro ativo e manter o corpo ativo. Então, a principal prevenção para as doenças neurodegenerativas, entre elas a doença de Alzheimer, é a atividade física. A gente precisa manter a atividade física regular, né?
E a atividade cognitiva, né? Leitura, aprender uma nova língua, tocar um instrumento. Isso são fatores que ajudam a prevenção. Outros fatores que ajudam também é a diminuição do risco cardiovascular. É a gente fazer controle da pressão alta, do diabetes, do colesterol, evitar tabagismo, etilismo, evitar isolamento social. Então, a gente teve um isolamento social muito grande durante a pandemia. E aí a gente viu um sofrimento dos idosos que foram mantidos confinados em casa. Muitas atividades foram suspensas, né? Então, tiveram perdas funcionais importantes por conta desse isolamento. A gente tem que lembrar, né, que a atividade social, ela também é um fator de proteção cerebral. Doutora, para a gente finalizar, já tem algum remédio? Existe medicamento que esteja sendo estudado, desenvolvido, né? Existe sim. A gente tem várias medicações, a gente tem medicações aí que são mais antigas, que foram introduzidas no nosso arsenal terapêutico ainda na década de 90, e que a gente ainda usa e a gente tem algum efeito. E a gente tem medicações novas, que são os imunobiológicos, que foram recentemente aprovados para o uso na doença de Alzheimer, que estão sendo incorporados ao tratamento, né? Só que esses tratamentos, eles ainda não são curativos. Então, a gente não tem ainda a capacidade de parar esse processo por completo. Eles ajudam a diminuir a velocidade, né? E algumas vezes revertem alguns sintomas, mas eles não curam em definitivo. Tá? Doutora, muito obrigado pelas informações aqui com a gente, tá? E, enfim, é um tipo de doença que afeta, né, muito a família, né? As pessoas, elas acompanham, elas entram naquele estado, digamos assim, né? E tem ali pessoas próximas e, enfim, tem um sofrimento também, né? Toda a família acaba sofrendo, claro, junto com a pessoa que tem o Alzheimer, né? E o carinho, né, é muito importante nos cuidados e, claro, né, os profissionais também são muito importantes nesse aspecto. E, enfim, a gente perdeu o sinal aqui da doutora, tá? E vamos finalizando aqui, né, Mara Nogueira? Agradecendo a doutora Aline Juliano, né, que é médica, doutora Aline Juliano, médica neurologista, que falou sobre os primeiros sinais do Alzheimer. A gente, infelizmente, perdeu o sinal da doutora, mas, enfim, fica aqui o nosso abraço, claro, e agradecimento, tá? Mara Nogueira, vamos agora para a política. Felipe Clã está chegando aqui com a gente para falar,